Tudo bom, pessoal? Vamos continuar as aulas. O objetivo dessa aula é mostrar que como de um circuito eu tiro a tabela verdade, da tabela verdade eu tiro a expressão, da expressão eu desenho o circuito lógico, e aí depois a gente vai fazer o contrário. Do circuito lógico eu tiro a expressão e da expressão eu tiro a tabela verdade. Com esses caminhos todos definidos fica fácil para a gente começar a projetar circuito. Aí vai faltar apenas a gente aprender simplificação. A gente já pode começar a projetar circuitos. Então vamos escolher um circuito bem simples, com duas chaves. Quando o circuito fecha, a gente ilumina a chave. Dependendo do que acontecer, se a gente colocar em curto, a lâmpada apaga. Eu vou considerar no primeiro momento chave aberta como 0, chave fechada como 1. Então vamos preencher a tabela verdade, desse exemplo bem simples. Se a chave A está aberta e a chave B está aberta, você vê, não tem como o circuito iluminar a lâmpada, então a gente tem 0. Se eu fecho apenas B, também não acontece nada, a gente não consegue, então é 0. Se eu fecho apenas A, ela vai fechar o circuito e aí é 1. Se eu fecho A e B, eu conecto aqui, mas em compensação eu ponho em curto a minha fonte nesse ponto, ou seja, se ela estiver com ele fechado aqui e aqui, eu não vou ter diferença de potencial, que vou ter esse curto, a lâmpada também não acende. Então, eu consegui a tabela verdade. Da tabela verdade eu tiro a expressão. Então a expressão é aonde é 1. Lembrando que dentro da mesma linha, eu uso AND, de uma linha para outra eu uso OR. Então, é essa linha onde é verdade. Onde é 1 é onde é verdade. Então eu pego, se eu tenho 1 em A sem barra. AND. Se eu tenho 0 em B, B barrado. Só como exemplo, vamos imaginar se aqui fosse 1 também, eu teria que acrescentar aqui A ou outra linha, e aí seria A sem barra, B, AND, B sem barra. Se o 1 fosse aqui, seria ou A barrado, AND, B barrado. No caso só tem 1, por isso a nossa expressão é isso. A expressão sendo isso, como é que eu desenho? Então eu tenho A e eu tenho B. Só que no caso do B eu tenho B barrado. Então se antes eu tinha B, aqui eu tenho B barrado. E eu tenho A. Eu tenho uma AND. Pronto, está aqui o meu circuito. Então, do circuito eu achei a tabela verdade. Da tabela verdade eu achei o desenho do meu circuito. Bom, vamos só para exercitar, esquecendo esse circuito aqui, Vamos esquecer isso aqui. Vamos só fazer outra tabela verdade, só para a gente poder praticar um pouquinho mais. Vou escolher, por exemplo, aqui, e vou colocar aqui, ó. Beleza? Então, só para exemplo, um outro circuito. Então eu tenho esse, ou, que é esse aqui, ou esse aqui, que é esse aqui, A barrado, AND, B. De um grupo para o outro, ou, no mesmo grupo, AND, na mesma linha, AND. Então agora eu tenho isso, quer dizer, essa parte que eu já tinha, então faltou esse. Preciso do A barrado também. Então A barrado. Eu preciso do B aqui. Pronto. Então, aqui ficou A barrado, B. Isso aqui tudo vai para uma OU. E aí está meu circuito, ou seja, aqui eu tenho A, aqui eu tenho B barrado, aqui fica A, AND, B barrado. Aqui eu tenho A barrado, aqui eu tenho B, aqui fica A barrado, que eu exagerei na barra, A barrado, AND, B, e aí joga na ou seja, isso, A, AND, B barrado, ou A barrado, B. É esse o circuito. Só lembrando, quer dizer, isso aqui é o exclusivo, A barrado, B, AND, A, B barrado, isso aqui é o exclusivo, então eu poderia substituir esse circuito por um circuito ou exclusivo e desenharia a tabela. Beleza, agora vamos pensar ao contrário. Eu partindo desse circuito, eu achar aquela expressão e depois achar a tabela verdade.
Preciso de tantas variáveis. Uma outra maneira de eu fazer inversora, eu posso, ao invés de colocar aqui o símbolo da inversora, eu colocar aqui na entrada da porta. Por exemplo, assim. Né? Vou tirar só um pouquinho melhor aqui. E aqui eu vou colocar esse aqui. Então vamos lá. Esse circuito aqui então, tem duas inversoras, então aqui eu tenho A, aqui eu tenho B, aqui eu tenho A, aqui eu tenho B. Como eu passo a primeira inversora, eu tenho um A barrado, aqui eu tenho um B barrado. Isso aqui então é A barrado AND B barrado. Aqui eu tenho A AND B, tudo barrado. Como aqui tem uma OR, então fica A AND B barrado ou A AND B barrado. Bem, como eu faço agora para tirar a tabela da verdade? Eu tenho aqui a expressão. Então, eu tenho duas variáveis, então 4 possibilidades. 2 elevado a 2, 4 possibilidades. Então vamos lá. Eu posso substituir cada elemento em cada linha, ou seja, 0, então fica assim, ó, 0 vira 1, AND, 0 vira 1, AND, ou 0 AND 0 barrado, 1 AND 1, 1 ou 0 AND 0, 0, invertido 1, 1 ou 1 dá 1, eu coloco aqui. Outra possibilidade é eu analisar de uma forma um pouco mais forte cada elemento. Por exemplo, toda vez que isso aqui der 1, vai dar 1, porque 1 ou qualquer coisa dá 1. Toda vez que esse elemento der 1, vai dar 1, porque eu tenho uma OR, basta que esse seja 1. Esse aqui para dar 1, eu precisaria que os dois fossem 0, porque na AND, então somente quando for 0 e 0, para dar 1 e 1, vai dar uma AND e vai dar 1. Então, somente nesse caso seria 1. E esse aqui, ó, quando seria? Então, qualquer coisa que dê 0 na AND vai se tornar 1. Então, por exemplo, 0 ou 1, fica 0 ou 1 dá 0. Investe, vai dar 1. 1 ou qualquer coisa vai dar 1. 1 ou 0. 1, AND 0 dá 0. Investido dá 1. 1 AND 1. 1 AND 1 dá 0. 0 investido dá 0. Opa! Dá 1, 1 investido dá 0. Então, eu posso substituir cada um dos elementos, ou posso fazer um pouquinho mais automatizado, analisando a expressão toda. Na dúvida eu faço isso, substituo elemento por elemento. Então é isso. Dessa maneira eu saio do circuito, acho a tabela verdade, da tabela verdade essa expressão. Aqui eu fiz o contrário. Eu parto do desenho lógico eu acho a expressão, da expressão eu acho a tabela verdade. Bem, na próxima aula nós vamos ver como começando a ver como fazemos simplificação. Primeiro usando as propriedades dos teoremas, depois utilizando o mapa de Carnot. Então é isso, muito obrigado.